coração humano anseia por conforto alcançado somente através de enlevos e lenitivos. A cortina sempre foi vista na história da humanidade como um divisor bem claro de dois ambientes. Um em que a expectativa fica sempre aflorada, à espera dos acontecimentos que irão se desenrolar. E um outro que tem o palco do espetáculo impedido de ser visualizado pela cortina que esconde a peça do teatro numa arena de eventos. A variedade deste tipo de espetáculo para divertimento da espécie humana é vasta e muito diversificada nos locais onde são apresentadas, levando sempre em consideração as raízes das culturas locais. Sempre foram bem apreciadas estas manifestações culturais em forma de espetáculos e entretenimentos em toda parte. No entanto, sempre houveram peças teatrais retratando tragicomédias e dramas violentos. Tivemos aqui no Brasil um desses dramas trágicos muito pesado, a abertura da cortina do Teatro da Vida na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, Goiás, cujo protagonista principal foi o mundialmente conhecido João de Deus. Esta foi talvez a peça teatral mais trágica e bizarra em toda a história assistencial e espiritual do mundo. Quando em dezembro de 2018 as cortinas deste teatro horripilante foram abertas, ficou escancarado um ato vergonhoso que deixou milhares de pessoas de queixo caído, tamanho foi o impacto. Por trás de uma fachada eminentemente espiritualista se escondia um antro de libertinagem e horripilências assistidas chocante, que deixou todas as pessoas de bem tremendamente perturbadas. Como foi possível isto acontecer? Perguntavam perplexas as pessoas de todas as partes. A grande maioria das pessoas que por lá passaram era formada por criaturas com um nível de expectativa muito elevado. Acrescentado a isso, o estado emocional tremendamente fragilizado. Aí acabavam se tornando presas fáceis, diante de um predador demoníaco muito astucioso. Um ser humano normal dotado de poderes mediúnicos em posse de suas faculdades direcionadas, jamais agiria daquele modo com tamanha insensibilidade. Somente um demônio com habilidades únicas seria capaz de cometer aquele tipo de atrocidade em criaturas tão carentes de ajuda espiritual. Não cabe aqui a esta pessoa que escreve este texto relatar todo o acontecido, pois já é bem vasta a literatura repugnante neste drama, envolvendo este médium. Já foi muito bem explorada e escancarada a trilha perniciosa em que este sujeito demoníaco se meteu e envolveu tanta gente carente de socorro espiritual. Foram muitas as denúncias, todas acatadas e respondidas com um covarde e vergonhoso silêncio das autoridades, até mesmo acobertado pelos residentes do local. Vai ser abordado aqui, de forma bem sucinta, o que ninguém viu, o que ninguém teve conhecimento e o que não despertou interesse de ninguém. Pelo menos é o que está claro até agora. Onde esta tragédia foi arquitetada e o que esteve envolvida nela é o que vai ser conhecido agora. O local onde isto teve início é inacessível à grande maioria dos mortais, sendo revelado de forma muito sutil e de raspão a apenas algumas pessoas previamente escolhidas. Antes de nos envolvermos neste tema de fundo, vamos dar uma repassada no período de tempo que vai da década de 1970 a dezembro de 2018 e ver o que aconteceu. Neste período, a vida devassa deste sujeito é bem intensa, envolvendo a libertinagem demoníaca camuflada em ações de grandeza e assistência espiritual, sua trajetória criminosa ceifando sonhos e de quebra de regras no tocante à decência, honestidade, moral, ética e o jogo sujo no ato de intimidar e até eliminar pessoas que não se sujeitavam aos seus ditames. Houveram muitos gritos altos de "pare" e pedidos de socorros angustiados juntos a denúncias às autoridades, tudo silenciado pela cumplicidade de figuras do alto escalão da justiça, da política, da governabilidade do nosso país, e até de outros, dos meios artísticos de topo, dos sociais, dos meios de comunicações nacional e internacional, e para espanto geral, das pobres vítimas deste infame que, coagidas, tiveram que se manter silenciadas,
Foram quase 50 anos de negligências, de temores, de covardias e de uma verdadeira falta de empatia à vida humana. Do lado da cortina onde se situa a plateia, o aval da concordância e do aceite era geral, sem questionamentos, porque não houve uma quebra de sequência neste período, uma quebra deste ato libidinoso e vergonhoso aos olhos de tanta gente. Tudo foi mantido às escuras. Não houve uma quebra de sequência, uma interrupção forçada porque havia uma fraqueza diante de um domínio enorme, que foi o poder das trevas, sob o comando do João do Diabo. Somente uma intercessão divina teria que ocorrer para derrocar esta cena teatral monstruosa. Os gritos silenciosos das presas deste demônio insaciável ecoaram lá no alto dos céus, clamando por uma interferência. Esta interferência ocorreu, não da forma direta e imediata que se poderia esperar, mas de forma sutil e de muita complacência, que é assim que devemos enxergar a atuação de Deus em nossas vidas. Antes vamos conhecer a fonte de onde saiu o João do Diabo. O espírito desta criatura foi assambarcado, isto é, foi sequestrado no útero da encarnação por ser uma pré-criatura humana, com características espirituais especiais. Foi cercada e mimada por uma horda de seres das trevas, para um uso objetivamente penetrante nas entranhas humanas, com propósito nocivo e autoritário. Foi usada como um ariete para penetrar fundo no seio da humanidade, de forma extensiva, e provocar um domínio de massa. Quando aqui aportou como uma criatura humana ainda no útero, já trazia consigo alguns poderes milagrosos, e também a companhia de uma falange de demônios afoitos em praticar iniquidades. Tinha no seu DNA 2 genes separados, um de práticas do bem e o outro de práticas do mal. Pela sua vontade e determinação, soube manter estes 2 genes ativos trabalhando em conjunto. Quando este João do Diabo atingiu uma certa idade, esta falange demoníaca já tinha preparado um trono para ele. Foi assim que ele se apresentou junto aos seus súditos carentes de ações curativas, postando-se em uma posição alta para se sobrepor a tudo, a todos e até de Deus durante um longo período. Ele foi entronado aqui pela falange das trevas, sendo por isso que sempre se apresentou em um patamar alto, com muita pompa, arrogância e poder. Isto perdurou por décadas, sem ameaças aos seus domínios, até que as mãos dos anjos de luz de Jesus começaram a preparar um plano para bloquear esta sangradura dolorosa, colocando este propósito em prática, a fim de estancar aquela obra demoníaca. As ações no plano espiritual ocorrem de forma diferente das do planos no mundo denso, que é a vida na Terra. Lá as ações são instantâneas, enquanto aqui no mundo material pode durar dias, meses e anos para acontecer, dependendo da fé e do clamor dos combalidos. Vejamos que coisa maravilhosa foi posta em prática por esta legião de anjos do bem. Deus escolhe as mais surpreendentes criaturas em termos de simplicidade para as realizações de suas notáveis proezas espirituais. Assim começa. Esta pessoa que escreve este texto é um dos protagonistas sem notoriedade e é a principal testemunha de um belíssimo ato providencial. Tudo começa em 2012, quando eu conduzia a minha esposa por vários ambientes médicos em São Paulo, à procura de meios para salvá-la de um câncer terminal muito raro, um sarcoma de bainha de nervos. Depois de esgotar todos os meios e alternativas médicas possíveis, recorremos na época ao João de Deus, até então incólume de tropeços à vista. Ao acompanhar a minha esposa na primeira sessão de atendimento em uma sala de cirurgia espiritual na casa Dom Inácio, fiquei em uma sala ampla à espera da sua volta e dos resultados. Sentei-me em um canto de uma sala ampla junto à parede e ali permaneci sozinho por um longo tempo. Este local continha dezenas de cadeiras, algumas ocupadas e outras vazias em uma sala ampla com um corredor longo entre as fileiras de cadeiras. Neste corredor
havia se formado uma fila enorme de pessoas aguardando serem atendidas. No meio desta fila, um sorriso bem largo, ostentoso, esbelto e radiante em felicidade, se formou no rosto de uma jovem muito atraente. Era uma moça muito linda que exibia sem cerimônias, uma animação que ganhou a atenção de todos os que ali se encontravam. O surpreendente neste fato é que desde o instante em que essa linda moça ali apareceu, o seu olhar se achava fixo em minha pessoa, sem nenhum desvio. Isto chamou a atenção de todos os presentes, pois esta moça exibia um flerte avassalador sobre mim, o que me deixou acanhado e com vontade de me retirar dali. Os nossos olhares se entrelaçaram, sendo que só o meu olhar era de timidez e embaraço, enquanto o dela era de enlevo, doçura e encantamento. Passados alguns minutos, a fila em sua frente andou deixando um espaço livre entre ela e a pessoa logo adiante. No meio do vazio que se formou, uma pessoa apareceu de repente e pegou no braço dela, levando-a ao ponto certo da fila mais na frente. Para minha surpresa, e de todos os que ali se encontravam, percebemos estupefatos que a moça era totalmente cega e incapaz de dar um passo sem um amparo. Todos nós ali na sala ficamos chocados com a cena. Como podia aquela moça se portar como se me conhecesse de longo tempo, pois era assim que ela se comportava no meio de toda aquela gente. O seu olhar não era o olhar de uma pessoa cega, mas sim de uma pessoa completamente normal, exibindo um fascínio fora do comum. Ela entrou em uma outra sala amparada por uma outra moça, desaparecendo de vista. Fiquei confuso procurando compreender o que havia por trás daquela cena inusitada. Passei 3 dias na cidade ansioso por encontrar aquela moça e desvendar o mistério. Isto se deu enquanto nos dias seguintes a minha esposa se achava em atendimento junto com outras pessoas, e eu saí à procura daquela moça, pois a cena que se passou era um mistério para mim. Tentei encontrá-la em todos os lugares do santuário, nos hotéis, pousadas, restaurantes, lanchonetes, cafés, lojas, pontos de táxi e nada. Conversei com várias pessoas e todas me disseram que não tinham visto a tal moça. Não a encontrei e isto me deixou muito intrigado. Fiquei meio perturbado. Esse foi o primeiro ato de uma ação do alto. O segundo ato deste drama ocorreu uma semana depois na minha casa, no interior do estado de São Paulo. De volta de Abadiânia, deixei a minha esposa aos cuidados dos meus filhos, no apartamento que temos na zona norte da capital, para continuar com o tratamento de quimioterapia, e fui para o interior, onde fiquei alguns dias sozinho em casa. Em uma noite, num ambiente normal, fui dormir no horário de sempre e tive um sonho. Neste sonho, em um nevoeiro denso, apareceu uma silhueta com um desenho geométrico indefinido no meio de algumas árvores. De manhã cedo, tive o cuidado de passar para um papel o que eu supunha ter sonhado. Ficou um rascunho com umas figuras imperfeitas, tal como eu as tinha visto no sonho. Na noite seguinte, no mesmo horário, tive o mesmo sonho igualzinho ao primeiro e acordei muito assustado, pois sonhos não se repetem do mesmo modo. Estava sozinho em casa e comecei a entrar em pânico. Foi quando de repente apareceu na minha mente, de forma bem nítida, o rosto da jovem lá no salão da casa Dom Inácio, sorrindo e feliz, tal como se apresentara na ocasião. Aquilo desviou minha atenção do sonho que me apavorava e então a calma voltou ao normal. Não dormi mais e ao amanhecer passei a limpo o desenho que se mostrava igual no mesmo ambiente anterior. Passei o dia muito mal, com receio de logo mais à noite ter o mesmo sonho. Chegou a noite e eu comecei a ficar preocupado e sem sono. Fiquei assim até alta madrugada quando cansado adormeci. Tive o mesmo sonho e me levantei em pânico. Troquei rapidamente de roupa e corri até o portão de saída da casa para ir ao pronto-socorro. Ao tentar abrir o portão, fui contido por alguma coisa que me segurou, impedindo-me de sair na rua. Nesse instante,
Outra vez apareceu na minha mente o rosto da jovem da casa Dom Inácio, sorrindo, descontraída e muito feliz, o que de imediato me fez ficar calmo e sereno. Voltei para dentro de casa e comecei a chorar silenciosamente, pois tinha a certeza de que estava em perigo e ao mesmo tempo sendo protegido. De manhã cedo passei a limpo a imagem que vi, e desta vez tive a certeza de ter captado na íntegra todos os detalhes do desenho geométrico, pois neste sonho não mais havia nevoeiro. Bem, para dar continuidade a esta narrativa, quero me identificar para fortalecer e dar mais credibilidade a este drama no qual fui envolvido. Meu nome é Pinat Pisqui. Sou um artista plástico e um designer. Sou autodidata em algumas áreas e sou também um estoico. Tenho poucos amigos e o meu lugar de conforto é sempre no anonimato. Não busco notoriedade e me esquivo de holofotes, pois estes ofuscam o meu olhar pensante. Sou o criador-presidente de uma ONG que desenvolve escritos motivacionais para dar suporte às pessoas que buscam conforto para os seus corações enfermos. Suporte este encontrado através de enlevos e lenitivos. Não tenho vínculo com nenhuma religião ou crenças, porém respeito todo tipo de manifestação que envolve o sagrado e o pagão. Sou pautado em um princípio que envolve disciplina rígida com foco em caráter, honra, moral e decência. Esforço-me muito em não transgredir nenhum destes bons atributos. Todos estes preceitos aos quais estou apegado não se fundamentalizam em nenhuma das religiões. Sigo um princípio transcendental, com a mesma visão dos grandes pensadores. Tenho um grande apego a uma ética universal. Esforço-me em praticar uma espiritualidade genuína distante da figura de um Deus pessoal. Tenho um coração tenro conectado com a empatia por toda criatura viva, seja esta humana ou animal. Sou, porém, uma pessoa simples e humilde, com muita determinação. O terceiro ato deste drama. 2 anos antes, isto é, em 2010, eu me apaixonei por uma arte que se iniciou nos anos 70, que foram os agroglifos surgidos nos campos de trigo, cevada e outros no sul da Inglaterra. Desenvolvi uma arte até então nova, que foi copiar os desenhos geométricos em um tecido, criando assim uma obra de arte em tapeçaria, muito apreciada pela beleza que exibe. Denominei esta arte de Panderas e, desta forma, decidi repassar também o desenho do sonho que eu tive, o qual me causou um grande desconforto. Tenho uma casa grande com 2 pavimentos e que se encontra lotada desta arte em todas as paredes, com mais de 200 unidades. São desenhos geométricos de grande complexidade e beleza, sendo que certamente cada um deles tem um segredo, um mistério e uma mensagem. Eu, porém, não tenho conhecimento de nada, nada sei sobre significados nem mensagens, só sei que são peças muito lindas e isto é o que importa para mim, pois sou apenas um artista. Repassei o desenho do sonho no mesmo estilo destas inúmeras outras unidades. Então, passado alguns dias com minha esposa ainda em São Paulo, uma certa noite, ainda sozinho em casa, fui dormir no horário habitual, quando mais ou menos 1h da madrugada acordei com um barulho esquisito no piso do 2º pavimento da minha casa. Inicialmente era baixo o barulho, mas logo em seguida foi se acentuando, e eu percebi que havia algo errado, comigo ou com a minha casa. O barulho se acentuou de forma apavorante e eu tentei sair de casa para a rua quando outra vez me senti impedido por alguma força. Fiquei por um tempo no portão da casa e notei o barulho se esvair e sumir de vez. Entrei em casa, perdi o sono e não dormi mais. Pela manhã cedo, quando abri o portão e saí na rua, encontrei uma vizinha que passava na hora e ela me perguntou o que tinha acontecido em casa, pois ouvira um barulho alto e esquisito no telhado da minha casa. Fiquei aliviado, pois percebi que não havia problema comigo, com minha cabeça, pois também aquela senhora ouvira o barulho, e isto foi confortante.
Passei o dia muito aborrecido com o acontecido. Chegou a noite, no mesmo horário, e do mesmo jeito de antes o barulho começou de novo, inicialmente baixo, mas logo em seguida ficou mais alto e mais ruidoso do que antes, mais ensurdecedor e apavorante. Eu não tive outra escolha senão correr para a rua. Desta vez, nada me impediu de sair. Em frente da minha casa, havia um grupo de umas 6 pessoas, todas agitadas, com o que estava acontecendo. O barulho continuou, e alguém gritou dizendo que ia chamar a polícia e os bombeiros. Eu pedi que não o fizesse. Nesse instante, uma crise nervosa começou a tomar conta de mim, a ponto de me desesperar na frente de todos ali presentes. O barulho foi diminuindo e logo cessou para espanto de todos. Repentinamente surgiu bem nítida na minha mente a figura da moça lá da casa Dom Inácio, sorrindo, descontraída e muito feliz, o que de imediato me acalmou e me tranquilizou. O efeito foi contagiante e as pessoas ali presentes se acalmaram também, como se estivessem sendo todas tomadas por um passe de hipnotismo. Todos foram para suas casas e eu entrei na minha também. Neste momento fui impulsionado, inconscientemente, a ir até a minha oficina de trabalho e retirar da prensa o trabalho com a geometria dos sonhos e levá-la para o salão de exposição onde horas antes eu já tinha preparado um lugar para fixá-la na parede. Assim o fiz. Após este ato, senti-me tomado por uma sensação de paz, como se tivesse a certeza de que todo esse drama envolvendo tropeços e solavancos havia terminado. Na noite seguinte, e nas que se seguiram, nada mais aconteceu. Fiquei convicto de que a geometria dos sonhos continha um poder do bem. Percebi que o que acontecera fora uma anomalia de forças das trevas agindo ali no salão. Ao colocar a geometria na parede, aconteceu um impedimento da manifestação destas forças. Achei então que este trabalho não poderia ficar só ali pendurada na parede em exposição como quase 200 de outras. Resolvi reproduzi-la em série, e num prazo de 2 meses, eu já tinha fabricado 200 unidades em um tamanho reduzido. A peça original tem 67 centímetros por 1 metro e 40 centímetros, enquanto as recém-produzidas em tamanho menor têm o tamanho de 26 centímetros por 57 centímetros, o quarto ato do drama. Resolvi levar um conjunto de 60 unidades para a casa Dom Inácio, pois eu tinha certeza de que havia uma ligação muito forte com a casa e que a geometria poderia produzir benefício para quem a possuísse. Mantive amizade com o gerente da lojinha da casa e ele concordou com que fossem deixadas lá para serem vendidas aos visitantes como lembranças. Neste local, o número de visitantes é formado por 85% de estrangeiros e 15% de brasileiros. Um mês depois voltei lá com mais um conjunto de 60 unidades e mais 2 em tamanho grande, uma das quais dessas grandes eu a entreguei à assistente mais próxima do João de Deus e a outra tentei colocar diretamente na mão do médium, e aconteceu o seguinte incidente. Fiquei em uma fila para ser atendido como todas as pessoas lá presentes no dia. Passei por 3 corredores com dezenas de médiuns em concentração até chegar na frente do João de Deus, sentado em um trono alto. Expliquei a importância da geometria que tinha uma ligação muito forte com a casa Dom Inácio, e ele recusou a recebê-la, dizendo que aquilo não servia para nada, completando com deboche e desprezo o meu trabalho. Fiquei chateado e desapontado ali em frente a todos os presentes. Ele pediu que eu entregasse a geometria a um dos seus auxiliares ali presentes. Assim o fiz, entregando a arte à pessoa. Fiquei compungido depois de tanto tropeço e trabalho. Fora da casa, a assistente do médium recebeu de minhas mãos com carinho a geometria e agradeceu com muita satisfação. 2 dias depois, estive na pousada dela e vi a arte decorativa exposta na parede da sala, bem visível aos seus hóspedes. Logo depois, eu soube que ela rompeu definitivamente com o João de Deus. 15 dias depois, voltei à casa Dom Inácio
e fui informado pelo filho do médium de que não era para trazer mais aquele material para a loja e que eu tinha de retirar imediatamente as que lá estavam à venda. Retirei as que sobraram das vendas e fiquei com uma profunda indagação. Eu soube também que o médium deu um sumiço na geometria que lhe te foi destinada, não se encontrando nem na casa Dom Inácio, nem na sua residência, e nem em qualquer outro lugar, segundo seu filho. Por que isto aconteceu? Este acontecido se somou aos vários outros, sem que eu entendesse absolutamente nada. Eu estava completamente alheio a qualquer entendimento do que já tivera ocorrido nos 3 atos passados. Tudo isto relatado aqui ocorreu no fim do ano de 2012. Em março de 2013, eu perdi a minha esposa para um câncer fatal, sem que o João de Deus pudesse fazer nada. 6 anos se passaram desde então, até a derrocada final do João do Diabo, em dezembro de 2018. Nesta data, a cortina caiu por completo, revelando e escancarando fundo um tipo de monstruosidade praticada na casa Dom Inácio, que o mundo precisava conhecer na íntegra. Todo mundo ficou sabendo o que acontecera até esta data com o João do Diabo e com a casa Dom Inácio. O pasmo foi total. O que o público em geral não poderia jamais conhecer aconteceu 4 anos depois, em novembro de 2022, o 5º ato do drama. Nesta data, eu não mais produzia banderas. Eu estava envolvido em outros trabalhos, todos de cunho social e altruísta. Numa certa noite deste mês, eu passei o olhar pelas paredes da minha sala de trabalho, que é uma cópia reduzida do salão de exposição, quando de repente o meu olhar se fixou em uma das geometrias que eu trouxe lá de Abadiânia, como sobra de venda, sendo que junto a ela se encontrava uma estampa em tecido com a imagem de Jesus. No início da observação, nada aconteceu, quando de repente surge na minha mente a imagem bem nítida da moça sorridente e feliz, lá da casa Dom Inácio. Desta vez a sua alegria, encantamento e felicidade continham um misto de despedida melancólica. Aconteceu que neste momento eu fui tomado de um choque que me estremeceu dos pés à cabeça e me fez ficar mudo, tonto e combalido. De repente a ficha caiu, produzindo um barulho alto que foi fundo no meu tímpano. Surge como um relâmpago reluzente uma revelação extraordinária. Por mais de 2000 anos, os artistas, pintores, desenhistas, designers, escultores e outros mestres procuraram uma imagem que retratasse fielmente Jesus, e não a encontraram. Esta ilustração estava ali na minha frente, ao lado da estampa de Jesus, a figura tão procurada de Jesus em forma de uma imagem geométrica, que é a única forma capaz de retratar Jesus fielmente, uma vez que este nosso mestre não tem mais a singularidade humana. Observei melhor os detalhes que foram difíceis de visualização no primeiro e segundo sonho, e lá estava a descrição exata das 4 principais fases da vida de Jesus, complementando a imagem. A figura geométrica é composta de 33 triângulos representando os seus 33 anos de vida. Ali estava o escudo de luz de Cristo. Quando eu me recuperei do choque, fui correndo até a igreja mais próxima da minha casa, parecendo enlouquecido de tanta euforia. Fiquei 1 hora relatando tudo para o padre, que me atendeu com muita atenção. Independente da desaprovação da Igreja Católica quanto aos atos e ações do João de Deus, ao final, o padre me disse: "Minha nossa, rapaz, que coisa maravilhosa! Muita gente está tendo um benefício enorme sem saber de nada." Nesta hora, entendi claramente que ele se referia às geometrias decorativas que as pessoas adquiriram lá na lojinha do santuário e que continham o escudo de luz de Cristo. Todo o obscurantismo que estava envolto neste drama veio abaixo de imediato e eu entendi tudo. Eu fui um mensageiro com uma tarefa árdua de realizar um trabalho oriundo do alto, onde fui ajudado em várias ocasiões por uma presença sempre alegre na minha mente. Um exemplo que atesta o meu raciocínio
foi o fato de eu ter procurado a moça sorridente lá do salão da casa Dom Inácio e não tê-la encontrado depois de uma procura extenuante, o que me levou a crer, talvez, que se tratava de um anjo disfarçado de uma linda moça cega descido dos céus para me dar cobertura e assistência aqui na terra, na minha tarefa cheia de solavancos. Compreendi também que depois que fiz um estudo do comportamento de pessoas que adentraram o interior dos agroglifos lá no sul da Inglaterra e com a ajuda de sensitivos, descobri que em alguns dos desenhos haviam portais por onde poderiam transitar forças de baixa densidade de mundos inferiores. E deve ter sido isso o que aconteceu, pois ao transportar o formato dos desenhos para o tecido, no ato de criar a arte dos panderas, acabei transportando também os portais em algumas das minhas artes. Em um determinado momento, um ou dois desses portais foi ativado no salão das exposições, e, então, a Cavalaria das Trevas passou de um para outro desses portais, produzindo assim o barulho estrondoso repetido 2 vezes. Ao colocar a geometria decorativa com o escudo de luz de Cristo, a luz bloqueou a passagem da anomalia sobrenatural, interrompendo o fluxo. Esta foi a primeira prova de que eu estava lidando com algo muito poderoso. Na ocasião eu não tinha a menor noção disso. Detalhes bem claros deste evento se encontram na narrativa Uma Lufada de Luz, no menu do site www.pinathcommunity.org da minha ONG e também no link da descrição deste vídeo. Os outros acontecimentos seguiram um roteiro que se completou com a derrubada das cortinas do Teatro da Vida, envolvendo a casa Dom Inácio. Fiquei tão entorpecido por este fato que não percebi o tempo passar. Agora, no início de 2025, depois de fazer umas pesquisas a fundo do Teatro da Vida, envolvendo a casa Dom Inácio e a trajetória do João do Diabo, a última peça do quebra-cabeça apareceu e todo o mistério foi desvendado. Agora vamos conhecer o que muita gente sabia, porém eu não tinha noção. Nesta hora em que a cortina está aberta, vamos ver o que estava na arena. João do Diabo foi um mestre na manipulação de potenciais forças obscuras, força que se manifestavam através dele de diversas maneiras. Uma delas ao expressar preferência por mulheres bonitas e visivelmente ricas nas horas de atendimento, e agir com desdém e descaso com pessoas visivelmente pobres e sem atributos de beleza física. Isto ocorria nas horas que se mostravam serem de assistência espiritual, principalmente quando esta era dirigida ao sexo feminino. Estavam ali juntas, forças do bem e do mal. Esta criatura fora preparada lá do outro lado da vida, e quando aqui encarnou aos poucos, foi desenvolvendo o seu talento de benfeitor e malfeitor ao mesmo tempo, junto com uma sagacidade mórbida extravagante. Sabemos que, onde há luz, as trevas não penetram, mas o João do Diabo teve a habilidade de manter juntas ao seu comando as duas forças, a força do bem junto com a do mal. Isto é, ele soube manter juntas ao seu comando a luz e as trevas. No sentido da coerência espiritual, isto não é possível, mas aconteceu tamanha a habilidade deste demônio astucioso. Sob o comando dele, a luz não repelia as trevas, nem as trevas ofuscavam a luz. Isto é, as forças do bem não repeliam as do mal, nem as do mal afastavam as forças do bem, lá no convívio diário da casa Dom Inácio. Todas operavam juntas, uma de cada vez, e às vezes, as duas juntas. Os espiritualistas podem não concordar com esta tese, mas é a única forma capaz de compreender o que se passou. As forças do bem atuavam na casa Dom Inácio, nas horas da necessidade das práticas das curas, milagres e caridades, enquanto as forças do mal trabalhavam nas horas da libidinagem e devassidão, no mesmo local e também no campo, atuando onde quer que houvessem intenções de prejudicar o trabalho desse demônio. Essas forças estavam infiltradas juntos aos poderes judiciais, políticos, econômicos, empresariais, artísticos, esportistas, sociais, mídias e outros. Formavam uma extensa rede de proteção ao João do Diabo,
desarmando toda e qualquer tentativa de enquadrá-lo em uma quebra de comportamento ilibado. Há um detalhe da esperteza que este João do diabo praticou aos olhos de quem o rodeava. Toda e qualquer atividade, fosse esta política comercial, empresarial e de serviços nas proximidades da casa Dom Inácio, tinha que ter a concordância deste senhor para poder funcionar. Estas atividades compreendiam hotéis, pousadas, pensões, restaurantes, casas de lanches, mercados, açougues, joalherias, pedrarias, imobiliárias, lojas de todos os tipos, serviços de táxis e outros. Todos tinham de pagar uma taxa para poder existir, sendo que o valor era de no mínimo um salário mínimo. Tudo isto era feito através de extorsões e de imposições. Houveram pessoas que perderam a vida por não concordar com este desmando, e isto é o que dizem pessoas da região. Um local que deveria ter exclusivamente a função de prestar assistência espiritual não poderia, de forma nenhuma, abrigar esse tipo de desfaçatez e de máfia. Isto só podia ser coisa das trevas, coisa muito pesada. Estivemos durante quase 50 anos diante de uma muralha robusta, cercada e protegida por um exército de seres das trevas que causou tanta dor e produziu tanto clamor. Mas havia uma outra força atuando nos bastidores, as forças do amor de Jesus, que desceram do céu para ajudar um anjo isolado daqui da terra. Esta ajuda transcorreu através das ações esparsas e até dolorosas daquele que pacientemente recebeu a instrução para confeccionar o escudo de luz de Cristo. Houveram muitos outros anjos que, tão ou mais importantes que este, mesmo feridos pela ação maldosa desta figura diabólica, contribuíram pacientemente para a derrocada desta criatura do mal. O escudo de luz de Cristo começou a ser colocado nas mãos das pessoas, no ato em que algumas unidades foram adquiridas, como lembrança na loja da casa Dom Inácio. Este escudo era a imagem principal contida na geometria decorativa adquirida pelos visitantes. Estas pessoas estavam tendo o benefício da proteção através da luz do amor de Jesus, contida no escudo. Para estas pessoas, coisas boas aconteceram e coisas ruins deixaram de acontecer, dada a cobertura de proteção. O fortalecimento de suas convicções de que o poder dos altos estava atuando foi ficando mais forte e intenso. A luz contida no escudo despertou o potencial espiritual de Jesus dentro de cada um daqueles que tinham um escudo. Nesse instante, o clamor a Cristo por ajuda se tornou mais forte, e então a luz no escudo foi impulsionada a atender o clamor, neste caso focada em direção às muralhas das trevas que protegiam o João do diabo. 6 anos se passaram com estes escudos, emanando luz, até que em um determinado momento, todos juntos em lugares diferentes e em poder de pessoas que não se conheciam, começaram a irradiar uma poderosa fonte de luz em direção à casa Dom Inácio, especificamente em direção ao comando das trevas. O resultado foi que, igual ao soar das trombetas que derrubaram as muralhas de Jericó, esta fonte de luz do puro amor de Jesus destroçou a fortaleza que protegia o João do diabo. Aí tudo veio abaixo. Pelo tempo transcorrido até a derrocada, o escudo de luz de Cristo parece ter sido decisivo, pois somente quando este escudo começou a se espalhar por todo lugar, é que começou a fraquejar o poder das trevas, agindo na casa Dom Inácio. Um império do mal, tão poderoso como o instalado na casa Dom Inácio, não poderia cair da noite para o dia. Precisaria de um tempo para desmoronar, e foi isto o que aconteceu. Um dos acontecimentos que atestam essa premissa foi quando o João de Deus estava para receber o escudo de luz de Cristo na geometria, que tentei-lhe que entregar e recusou a receber, zombando da arte. Isto ocorreu talvez por orientação dos seres do mal, que estavam lá, junto com ele na ocasião já sentindo um solavanco. Ele não sabia do grave erro que estava cometendo com aquele gesto. A ordem para retirar os panderas da loja, interrompendo a sua venda,
foi um outro sinal de que estava incomodando esta legião das trevas. Foram certamente vários fatores que juntos contribuíram para a derrocada. Não há um crédito exclusivo para um só fator. Sou humilde neste sentido, e talvez esta tenha sido a razão de me escolherem para esta tarefa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Há também uma outra missão a ser cumprida inserida neste escudo, que é fazer uso deste para atenuar o sofrimento de pessoas que padecem de um outro mal, a fome. Um acontecimento aflorou recentemente e que convém ser relatado aqui, para um enfoque melhor a toda esta narrativa. Pessoas que se dizem conhecedoras de sinais que são característicos em algumas pessoas, as chamadas quiromânticas, observaram que em cada uma das minhas mãos há uma letra M e que a junção das minhas duas mãos forma uma linha bem nítida identificada como uma meia-lua. Segundo as praticantes desta ciência, estes sinais duplos são muito raros e que, complementados com a meia-lua, dão uma característica bem clara às pessoas que os possuem. Segundo dizem, esta ou estas pessoas são portadoras de missões espirituais que devem ser cumpridas com muita responsabilidade, não podendo fugir delas. Isto deve se referir também a mim, que não tinha conhecimento deste fato até então, pois se assim o é, vou adiante, quero cumprir à risca esta missão. Não manifesto contentamento. Sei que de certa forma estou envolvido em algo que para mim é uma surpresa, me deixando um pouco aflito pelos tropeços e solavancos que já passei. Jesus colocou em minhas mãos um punhado de sementes e disse: cultive-as. No momento, não vejo com bons olhos o espaço onde está localizada a casa Dom Inácio, que durante muito tempo foi o abrigo de muitas almas combalidas. Sei que, com certeza, há ainda ali muitos resquícios da presença de seres das trevas, presentes tanto no espaço físico como no íntimo das pessoas que continuam buscando o lugar. O local está contaminado por uma radiação espiritual pesada, uma energia negativa tão intensa e profunda que parece não oferecer mais oportunidade de recuperação. Depois de tudo o que aconteceu aos olhos de quem sempre se pautou no amparo de Jesus, o local parece bem distante daquele que acolhia as pessoas de todas as partes, oferecendo um suposto lenitivo tão necessário ao coração humano. O puro amor de Jesus não se misturaria com a fragrância demoníaca que ainda resiste por lá. Não há nada que não possa ser restaurado através da fé e do puro amor de Jesus. Eu acredito e confio plenamente que se um dia, quando o escudo de luz de Cristo for instalado lá na entrada da casa Dom Inácio ou no interior de sua dependência, aí sim, o local estará completamente purificado, pois o puro amor de Jesus, emanado através do escudo de luz de Cristo, cercará por todos os lados o local, abluindo o que restou do flagelo das trevas, que causou tanta ignomínia a quem só queria um abrigo para o conforto da alma. Antes, na casa Dom Inácio, a fé prevalecia em meio aos lampejos das trevas. Com o escudo de luz de Cristo, a fé prevalecerá em um vasto campo de luz, com a essência do puro amor de Jesus, espargido sobre tudo e todos. Eu, pessoalmente, gostaria de restaurar e de transformar aquele lugar em um centro de esperança, de esperança, de esperança. Com o amparo permanente da luz de Jesus, espargida através do escudo de luz de Cristo. Gostaria de fazer dali um centro onde pudesse ser semeado o escudo de luz de Cristo e distribuído para todo o mundo espiritualista. Assim poderíamos talvez ter de volta tanta gente que veio de exterior para o santuário e tanta gente que se deslocou de todos os lugares do Brasil em busca de um abrigo para os seus corações feridos, tanto físicos como espirituais. Quem sabe, poderíamos resgatar o fluxo marcante de pessoas transitando pelas ruas e em torno da casa Dom Inácio, produzindo um bem-estar social e econômico para a cidade de Abadiânia, sem nenhum tipo de amarra impositiva. Só que desta vez,
o local estaria prestando só um atendimento assistencial espiritual extensivo, sem cortes e sem toques, onde o puro amor de Jesus seria a resposta para tudo. Se houver alguém que tenha apreciado esta ideia, por favor nos contate para que juntos possamos descobrir como adquirir o local por compra ou cessão. O escudo de luz de Cristo não é uma obra de arte minha. Não fui eu que a criei. Ela já existia no mundo espiritual. Eu fui apenas o desbravador de sua existência, que se encontrava envolta em um nevoeiro fora do alcance visual, como consequência da proliferação dos atos enodoados e das ações iníquas do nosso mundo denso. Assim aconteceu. Quando o ambiente mental vazio se encheu de sutilidade, o campo dos sonhos fertilizado aflorou, exibindo a real imagem de Jesus. Foi necessária uma repetição por 3 vezes seguidas, para que a imagem fosse capturada integralmente. Isto se deu desta forma, porque no cesto de sutilidades da minha mente ainda haviam resquícios de materialidade. Quando na terceira noite houve uma total limpidez mental, estabeleceu-se uma interação e uma conexão forte com Jesus, e, então, a imagem se mostrou completa e reluzente. Desta forma, eu pude visualizá-la por completo. Neste instante, uma corrente elétrica muito forte percorreu todo o meu corpo. Esta imagem de Jesus não está no consciente humano e nunca esteve em parte alguma na Terra. Não é uma criação humana, ela veio do alto. O escudo de luz de Cristo toca em algo profundo, revelando uma luz que incomoda as forças demoníacas, repelindo investidas das trevas. O brilho do escudo incomoda porque revela a sombra, mostra o que está escondido, iluminando o que precisa ser visto. Desperta o que precisa ser mudado e inspira o que precisa ser criado. Mostra o poder e a glória da essência de Jesus. O que aconteceu na casa Dom Inácio foi uma peça teatral desastrosa. Desde o começo, a finalidade camuflada em assistencialismo já estava contaminada, deturpada na sua essência. O título parecia promissor, mas as ações a se desenrolarem através do protagonista principal substituíram a essência do puro amor de Jesus pelo frenesi do egoísmo e do apego de poder material do João Teixeira. Aí o campo que deveria estar semeado pelo puro amor de Jesus deu lugar a um terreno semeado de ervas daninhas, alimento predileto dos seres das trevas. A fartura desse alimento e a libertinagem ousada desta corja de demônios correram soltas. O enganamento foi intenso e quase rompeu fronteiras. O que estava dentro da fortaleza se esfacelou e fez ruir estrondosamente toda a muralha de proteção em volta. Parece inacreditável estar ciente de que foram fatores de reação do próprio tempo que fizeram ruir todo o império nefasto do João Teixeira. Não foram os fatores de reação do tempo que interromperam a sangradura dolorosa. Foi a ação do alto que, de forma sutil, acabou com a agonia através do escudo de luz. Eu tenho certeza do poder enorme deste escudo de luz. Sou testemunha de outros acontecimentos extraordinários. O ato providencial do aparecimento do escudo de luz de Cristo neste drama teatral passou totalmente despercebido por todos. Ninguém viu e não sentiu, mas foi essencial no desfecho final. O clamor aos céus por uma interrupção, basta nas práticas de libertinagem usadas em um ambiente criado com finalidade assistencial espiritual. A casa Dom Inácio de Loyola, um santuário do bem, não foi forte o suficiente para produzir o benefício do quebra de sequência. Apesar deste clamor ter sido invocado por centenas de pessoas, talvez milhares, por um longo tempo, para quebrar o poder das forças das trevas lá presente, foi necessário a intervenção do poder do puro amor de Jesus para atender o apelo dos combalidos. Uma ação distanciada do conteúdo dorsal deste drama começou a tomar corpo, de forma sutil, inteligentemente arquitetada para produzir o benefício tão esperado, a derrocada. Esta ação do alto caiu nas mãos de uma pessoa que esteve presente neste drama,
na condição de um espectador inocente, talvez sem merecimento. Eu, Piinat, que fui o escolhido para receber, através de um sonho repetido diversas vezes, a fórmula para confeccionar o escudo de luz de Cristo como a arma de defesa para derrotar a legião do mal que tomou conta da casa Dom Inácio. Que acreditemos ou não, mas a forma de como isto aconteceu com a minha pessoa não tem outra explicação senão a de que obedeceu a um comando que teve um destino e um desfecho. A derrocada da legião das trevas na casa Dom Inácio. Obrigado, Senhor. Considerações. O mundo denso e hostil no qual a humanidade vive atualmente está imerso e rodeado por inúmeros outros mundos invisíveis aos nossos olhos e imperceptíveis à nossa mente. Estes mundos carregam em si muitos tipos de energias, algumas energias de luz e do bem, muitas outras de trevas. A mente humana é o órgão receptor dessas ondas que nos atingem voluntariamente ou quando as invocamos. É também o transmissor dos apelos inconsequentes dessas ondas nefastas. Daí as inundações de coisas ruins a nos atingir desastrosamente. As nossas ações estouvadas são as responsáveis pelas coisas ruins que experimentamos e logo após as repudiamos. Falta-nos uma orientação segura que nos proteja e guie os nossos corações, nos proporcionando conforto. O amor puro de Jesus, praticado com fé e compaixão, se encontra ausente das atividades de muitos de nós no dia a dia. O escudo de luz de Cristo nos foi enviado para nos mostrar o caminho seguro para não cairmos nos abismos profundos e nem nos percamos nos labirintos escuros da vida. Temos que ficar atentos a isto. Julgamo-nos conhecedores de quase tudo. Somos, portanto, vaidosos neste sentido. Mas, na verdade, só conhecemos muito pouco. Temos insuficiente conhecimento de como o universo material funciona e quase nenhum entendimento de como o benevolente universo espiritual também funciona. Para ter acesso a um dos escudos de luz de Cristo, clique no link da descrição ou acesse a página que aparece na tela. O mundo precisa conhecer esta extraordinária revelação. Curta este vídeo, acesse nosso canal para ver mais vídeos como este e inscreva-se para ser avisado sobre novos conteúdos.